Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de C Sharp, né? Da aula passada nós paramos só para a instalação dele e colocamos a configuração de um projeto. E nessa aula agora nós vamos começar só a ter uma ideia. Eu só vou dar uma pequena explanação para vocês sobre este conceito que é fundamental. Por quê? Porque veja bem, tanto o C Sharp quanto o Java, quanto essas linguagens mais robustas, elas são focadas hoje numa metodologia que a gente chama de orientação a objetos. Como assim? Porque antigamente nós programávamos, na época do Clipper, na época dessas outras, né, linguagens aí, Delphi, dessas outras coisas, nós programávamos de maneira orientada a evento. Evento não, procedures, né? A gente fazia sequências dos códigos, a gente ia colocando linha após linha. Ou seja, você colocava aqui a linha A, essa, terminava. Quando terminava, aí ele passava para essa. Então ele vinha fazendo assim, ó. Ele começava a executar essa. Se desse um erro, ele pulava para essa. E assim vinha, senão ele voltava para essa. Então, quer dizer, dava uma dor de cabeça para a gente poder chegar a um objetivo. Então, como a tecnologia se mantém constantemente, né, em desenvolvimento aí, o que acabou acontecendo? Simplesmente eles procuraram um método de poder fazer uma metodologia, uma forma de trabalhar que pudesse todo mundo compartilhar, que pudesse ser documentado, que pudesse fazer uma melhor compreensão entre o mundo dos programadores, né? Então eles colocaram essa padronização aí de maneira da orientação a objetos. O que é um dos principais focos dela? Um dos principais focos que essa orientação a objetos tem chama-se a abstração. O que é uma abstração? Vamos lá. A abstração, ela é uma... Vou colocar ela aqui como uma característica aqui, né? Então, a abstração. Como que se dá essa abstração na orientação a objetos? Para você abstrair, você vai ter que tirar, por exemplo, do mundo real, você vai criar características, entendeu? Você vai criar uma identificação, como por exemplo, vocês não estão me vendo. Então, se eu for descrever para vocês, eu vou ter que abstrair aquilo que eu faço, como que eu sou, de forma que vocês entendam, ou seja, de forma escrita, ok? Vamos entender o seguinte: vocês não estão vendo um cachorro que está aqui na minha frente. Então eu posso dizer para vocês que o cachorro, eu tenho na frente ali um cachorro, vamos dizer assim, tem um cachorro. Esse cachorro, ele possui dois fatores fundamentais. Quais seriam? Ele tem características. Vou colocar assim para vocês entenderem, para ver se eu consigo explicar de forma fácil. Características, né? Como assim? Esse cachorro, ele pode ser pequeno, pode ser grande, ele pode ser preto, pode ser marrom, ele pode ser peludo, ele pode ser liso. Então ele tem várias características que ele tem, né? E ele tem, além das características que ele tem funcionalidades, ou seja, olha só. Mas todo cachorro tem funcionalidades? Tem. Todos eles têm suas particularidades, né? Tem suas características. Tem cachorros que são grandes, cachorros que são pequenos, tem cachorros que são magros, cachorros que são gordos, tem cachorro, entendeu? Então, e as funcionalidades? O que esses cachorros fazem? Bom, meu cachorro late, meu cachorro morde, meu cachorro pula, meu cachorro rola, meu cachorro come, entendeu? Então ele tem várias funcionalidades que ele pode se fazer, tá? Então a abstração, como que eu posso... você viu que no mundo real é você trazer do mundo real para o mundo da informática, digamos assim, algo de forma escrita, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Para isso, o meu cachorro tem características e funcionalidades. Para isso, como que vai se chamar uma abstração do mundo real?
é o que aqui a gente chama de classes. Entendeu? Então a classe, ela é uma abstração do mundo real. Por exemplo, se eu quero fazer uma preencher, porque geralmente assim, o foco na programação é a gente trabalhar com informações, com dados, né? Então o que a gente vai ter que colocar aqui? Vamos supor, eu quero preencher um cliente. Esse cliente, ele tem algumas características, né? Esse cliente, ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem um sexo, ele tem um perfil, né? E o que ele pode realizar? No caso, as pessoas sempre costumam colocar aí os exemplos assim, anda, passeia, tal, mas no caso da informação, vamos ser mais objetivos, na informação, né, na parte de software, o que esse cliente pode fazer? Ele pode realizar uma compra, ele pode criar um novo cliente, ele pode gravar um cadastro dele, ele pode fazer algumas tarefas. E o que no caso, as características deles fazem? Então, essa classe, ou seja, aquilo que você abstraiu, ela vai ter o que a gente chama de propriedades, que seria, no meu exemplo, né, a mesma coisa que a característica. Entendeu? E ele vai ter o que a gente chama aqui de métodos, que são o que eu falei para vocês ali, as funcionalidades. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse abstrair uma pessoa, então eu teria que colocar lá essa pessoa, né? Como eu falei para vocês, ela tem cor dos olhos, ela tem características que vão mudar de pessoa para pessoa. E as funcionalidades são atos, e os métodos são funcionalidades que vão, o que essa pessoa pode realizar, o que ela pode vir a fazer, tá? Isso aí vai ficar bem mais claro na hora que a gente começar a criar essa parte de classes, tá? Outra característica muito importante que nós vamos ter que ver aqui é a questão da herança. A herança, por que na orientação a objetos ela é muito importante? Porque, por exemplo, quando você cria essas classes, você abstrai, né, do mundo real o seu problema e traz para dentro da linguagem, aí você começa a criar. Você vai lá e cria uma classe de funcionário. Então, essa classe de funcionário, você falou que o funcionário tem cor do cabelo tal, cor dos olhos tal, ele é de cor tal, ele tem o sexo tal, e assim vai. Aí depois você vai criar a classe de clientes. Clientes também tem cor de cabelo tal, tem cor dos olhos tal, tem o sexo tal, e assim sucessivamente. Aí você poderia criar o fornecedor também pode ter cor de cabelo tal, entendeu? Então quer dizer, cada vez que você fosse criar uma dessas classes, uma dessas abstrações, você ia ter que recriar todo esse código novamente. Theo, mas é o seguinte, eu podia ir lá e copia-cole, né? Ia lá e copiava e colava. Mas veja bem, esse não é o objetivo de se fazer, né? Não é bem essa história que é importante no caso da programação. A herança veio para solucionar isso. Ou seja, você pode colocar, por exemplo, você cria um objeto que é comum, vamos dizer assim. O que tem em comum, no caso aí, cliente, funcionário, vendedor, distribuidor, fornecedor, tudo. Eles são pessoas. Então, no caso, você vai se preocupar em criar uma classe, digamos assim, chamada pessoa, vamos dar um exemplo, e dela você vai criar, você fala, eu quero que crie um cliente, vamos supor aqui, baseado na classe de pessoa. Eu quero que crie um funcionário baseado na classe pessoa. Eu quero que crie um fornecedor baseado na classe pessoa, certo? Mas como assim? Vamos dizer aqui, ó, aqui na classe pessoa eu viria dizer assim, eu quero saber
o nome, eu quero saber a idade e eu quero saber o sexo que essa pessoa é. Então, quando eu criasse a classe cliente baseado na classe pessoa, ela já viria automaticamente com que propriedades? Com tudo isso que estava aqui. Já vinha, tá tudo aqui. Então, quando eu criasse uma classe funcionário baseado na classe pessoa, ele já iria automaticamente receber tudo isso aqui. E quando eu criasse, no caso, uma classe fornecedor, ele já iria receber tudo isso aqui. Entendeu? Ah, professor, mas isso é muito bom assim. Bom, pensa que nós estamos ali só com, no caso, 3 classes, né? Mas aí você já imaginou se amanhã o seu chefe resolve falar assim, não, a partir de hoje não vai ser mais pessoa. No caso, não, a partir de hoje a classe pessoa tem que ter nome, idade, sexo e tem que ter uma matrícula. Lascou tudo agora, né? O que ia acontecer? Você ia ter que vir aqui no cliente e adicionar matrícula, ia ter que vir no funcionário, adicionar matrícula, e no fornecedor adicionar matrícula. Então, na realidade, quando você fez isso em pessoa, todos eles já receberam as transformações. Então, tudo que você fizer na classe mãe, as outras classes filhas irão herdar. Isso é uma mão na roda. Da gente que trabalha em orientado a objeto, isso é uma característica fundamental, gente. Tá? Mas como eu só estou explicando um pouco por cima para vocês terem ideia, depois, lógico, vocês vão ter que pesquisar melhor sobre isso. Se tiverem dúvidas, eu crio alguma coisa só para isso, mas essa é uma das principais, tá? Outra coisa chama-se o encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é a possibilidade, no caso dessa classe, quando você cria essas tarefas que cada um pode fazer, essas funcionalidades, você vai ter que fazer de determinada forma. Por exemplo, se eu crio uma pessoa e eu digo que ela pode fazer uma compra, eu vou lá e vou ter que escrever como que essa compra será feita. Então, o encapsulamento vem justamente fazer o quê? Você vai negar, você vai dizer que a pessoa vai mandar fazer uma compra, mas você vai criar, como é que eu posso te dizer isso? Você vai encapsular, ou seja, você vai esconder como vai ser feito isso. Você só vai dizer que pode criar, mas não vai dizer como. Você vai dizer, olha, eu posso criar, fazer uma compra. Aí a pessoa, mas eu quero só seu CPF. Então quer dizer, você me dá o CPF, eu faço uma compra. A pessoa não vai ver como vai ser feito, ela só vai te dar o resultado. Olha, a compra foi realizada. Então essa é a comunicação que vai ter entre, no caso, a classe com os outros objetos, né? Com o objeto da classe, com os outros objetos, com o resto dos programas, entendeu? Ninguém vai ver o que tem lá dentro. Depois nós vamos ver bem isso, que isso aqui também é muito utilizado lá dentro, tá? Outra coisa é o que a gente chama de polimorfismo, tá? Essa história do polimorfismo é o seguinte, como que eu posso explicar fácil? É você ter vários métodos, várias funcionalidades com o mesmo nome, porém fazendo tarefas diferentes. Como assim? Vamos dizer que você cria uma pessoa, você cria uma classe pessoa. Essa pessoa, ela pode gravar a pessoa, não concorda? Pode, claro. Mas acontece, quando eu mando gravar cliente, ela grava num lugar. Quando eu mando gravar no funcionário, ela manda em outro lugar. Quando eu mando gravar em fornecedor, automaticamente ele vai gravar em outro local também. Então essa característica de você poder mudar esses nomes, nós vamos ver, de poder mudar esses nomes dentro do programa lá, e eles fazerem tarefa diferente, mas operando com o mesmo nome, chama-se polimorfismo. Ou seja, lá dentro ele vai morfar, ou seja, ele vai mudar, ele vai se alterar dentro do seu conteúdo e vai realizar uma tarefa diferente, porém com o mesmo nome, entendeu? Então isso aí para nós é muito fundamental, tá? Outra coisa interessantíssima aqui que eu não coloquei, que eu esqueci de colocar aqui na classe, é que essas classes, além de elas possuírem essas propriedades, esses métodos, né, são importantes, elas têm uma característica que a gente chama de visibilidade. O que é a visibilidade? A visibilidade, gente, é você poder enxergar essa classe. Mas isso é mole, com certeza, ela é fácil.
O que é enxergar? Por exemplo, nem todo mundo no programa pode enxergar a sua classe, entendeu? E em algumas ocasiões, todo o programa pode enxergar aquela classe. E outras, só ela pode ser sozinha, não pode fazer, ninguém pode enxergar nada, ela executa e acabou. Então isso é o padrão de visibilidade da classe. Ela pode ser pública, todo mundo pode ver e olhar. Outra, ela pode, não quer dizer ver o conteúdo, quer dizer que pode localizá-la dentro do contexto do programa, né? E aí a outra característica, no caso, essas outras funcionalidades pode ser pública, privada, protegida e assim sucessivamente, né? Nós vamos procurar ver bem esses dados lá dentro do programa, que nós vamos tornar vocês uns ótimos programadores, né? Então, até mais, na próxima aula eu vou colocar um pouquinho de como se faz isso na linguagem, ok? Até mais, tchau!